Há 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta, conhecido como Terra, estava se formando. Mas naquela época o planeta não era azul e verde como hoje. Era um planeta em formação, totalmente quente e caótico. Então, galera, no vídeo de hoje vocês vão ver um pouco mais sobre a história do nosso planeta. E no início a Terra era tão diferente que era praticamente impossível imaginar que ela ficaria assim como ela é hoje, perfeita para a nossa vida. Então hoje iremos fazer uma viagem no tempo e ver como era a Terra há 4,5 bilhões de anos. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, desce a tela um pouquinho, ó, vou contar até 3. Você tem 3 segundos para se inscrever no canal, hein? 1, 2, 3. Se inscreveu, né? E agora também deixa o like em 2 segundos, demorou? 1, 2. Deixou o like? E agora então, puxa a vinheta em 2 segundos, Dani. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Calor Marques. Opa galera, eu sou o Daniel, tá quente molo. E para começar então o nosso vídeo, vamos ter que voltar no tempo. Estamos em 2020 agora, depois de Cristo. Vamos ter então que voltar a 4,5 bilhões de anos no tempo. Nessa época, galera, a Terra estava se formando, e nesse período não existia nada por aqui. Não existia natureza, não existia água, e muito menos os ser vivos. A única coisa que existia aqui na Terra era um calor muito forte. Isso porque naquela época a Terra era apenas uma bola de fogo, e devido a isso não abrigava nenhum tipo de vida. Nenhum, galera, nada até então conseguia sobreviver aqui. E isso foi rolando por alguns bilhões de anos. Esse novo intervalo de tempo foi chamado de tempo geológico. E a nossa Terra então começou a ser formada há 4,5 bilhões de anos. E quase 1 bilhão de anos depois, começaram a aparecer as primeiras rochas. Entre 3,85 bilhões a 2,5 bilhões de anos, a nossa Terra já estava com várias rochas. E o interior do planeta era muito quente. 3 vezes mais quente do que é hoje. Porém, na superfície, a temperatura era praticamente igual à que temos hoje em dia. Isso porque naquela época o nosso Sol também era mais novo, logo ele era diferente, emitindo apenas 1/3 do calor que ele emite hoje em dia. E faz tanto tempo, galera, que das rochas formadas dessa época não existem praticamente nenhuma, são bem poucas. Nesse período também a Terra estava sendo bombardeada por muitos meteoritos. Por volta de 3,85 bilhões a 3,6 bilhões de anos atrás. E segundo alguns estudos, alguns acreditam que a água sempre esteve presente na Terra, porém em pequenas quantidades, nada comparado com o que é hoje. E também pelo processo de calor extremo, essa água teria evaporado. Então alguns acreditam que essa água que conhecemos hoje não é a mesma água que tinha nos primórdios da Terra, e sim uma água que veio de asteroides e meteoritos que atingiram a Terra e trouxeram esse elemento de algum outro planeta ou de algum outro lugar do espaço. E a partir deste momento então, a crosta terrestre foi mudando, moldando, se adaptando, para assim levantar a Terra, criando continentes no futuro. E o que ajudou a fazer isso acontecer foi as altas temperaturas no interior do planeta, causando assim várias atividades vulcânicas, que eram bem mais fortes e mais frequentes do que hoje em dia. E naquela época, até o final desse elo, não haviam grandes continentes. Mas as grandes terras já estavam se unindo, graças às intensas atividades no interior do planeta. E ainda naquela época, o nosso planeta era basicamente sem oxigênio. Com o passar de alguns milhões de anos, a Terra começou um processo natural de resfriamento, gerando ainda mais rochas por toda a Terra. E com esse processo de resfriamento no nosso planeta, acabou expelindo vários gases em vapor, o que acabou criando a atmosfera da Terra. Os gases que eram jogados eram oxigênio, nitrogênio e água em vapor. E foram esses elementos em conjunto que formaram a nossa atmosfera e também a primeira chuva no nosso planeta. E com o tempo, galera, com o acúmulo dessas chuvas, acabaram se formando o que chamamos de primeiros oceanos primitivos, que na época tinha apenas 20 centímetros de profundidade. E isso, galera, a formação dos oceanos foi de extrema importância para o surgimento de vida aqui no planeta. E é por isso então que vários cientistas buscam água em outros planetas, porque graças à água tem vida. E estamos falando isso pois a origem da vida aqui na Terra começou pela água, com os seres marinhos. E com isso então os primeiros seres vivos a aparecerem aqui na Terra foram as bactérias. Então vocês já entenderam que nessa altura do campeonato, a nossa Terra era um monte de rochas e pedras com algumas poças de água. E segundo alguns cálculos, foi por volta de 3,4 bilhões de anos atrás que surgiram os primeiros continentes. E no caso, naquela época, existia apenas um continente. Esse primeiro continente
continente único era chamado de Válvara. E nessa época, como já falamos, já existiam seres vivos, as bactérias. As bactérias tomavam conta da Terra. E a ponto de curiosidade, foi encontrado lá na Austrália uma bactéria com 3,4 bilhões de anos. Ou seja, uma bactéria que vivia por volta dessa época, quando os continentes ainda estavam se formando. 600 milhões de anos depois, esse continente Válvara começou a se partir. Isso entre 3,2 e 2,8 milhões de anos. E nesse período a Terra já estava habitada pelos estromatólitos. E os estromatólitos são fósseis que foram originados por bactérias marinhas. Se parecem com corais e podemos dizer que esses são os nossos ancestrais. E eles são considerados como uns dos vestígios de vida mais antigos aqui da Terra. Quando o continente se partiu, as placas tectônicas começaram a ficar mais similares com as de hoje em dia. E aí que por volta de 2,8 a 2,5 bilhões de anos atrás, a Terra e o seu interior estava se movendo toda. O continente quebrando no meio, depois se batendo em outros lugares, deixou a formação da Terra um pouco mais parecida de como é hoje. Mas ainda assim, galera, a Terra era toda diferente. E como começou então a subir montanhas, abrir buracos e tudo mais, a água foi tomando o seu lugar e os oceanos já estavam profundos. E essas bacias oceânicas profundas deram origem a formações ferríferas bandadas, depósitos de xerte, sedimentos químicos e basaltos na forma de pilolava, que seria uma aglomeração de lava, como se fosse uma almofada de lava. E nessa época então, a nossa Terra já estava tomada por bactérias, algas e vários outros micro-organismos. Pronto, galera, agora nós estamos mais ou menos no éon Proterozoico, que começou há 2,5 bilhões de anos e durou até 542 milhões de anos atrás. E foi justamente nessa época que apareceram as rochas que formaram o Grand Canyon, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E foi nessa época também que o oxigênio se acumulou na litosfera, gerando assim materiais como silício e ferro. E aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, começaram a aparecer outras algas um pouco diferentes, algas verdes e vermelhas, surgindo assim os eucariontes. E como já falamos, galera, a Terra sempre esteve em pedaços grandes e com o passar do tempo, então, ela foi se separando, se juntando. Entre 1,6 a 1 bilhão de anos atrás, se formou o supercontinente Rodinia. E também foi nesse período que surgiu a reprodução animal sexuada. E há cerca de 900 milhões de anos atrás, o continente chamado Rodinia acabou se fragmentando em vários pedaços, dando assim origem aos paleocontinentes Laurentia, os paleocontinentes Báltica e o paleocontinente Gondwana. Todos esses paleocontinentes eram a junção de vários continentes e países que existem hoje em dia. Como por exemplo, o Laurentia era a América do Norte junto com a Escócia, junto com a Irlanda do Norte e também a Groenlândia. O continente Báltica era formado pela parte centro-norte da Europa. A Sibéria e o Cazaquistão eram unidos, dois países em forma de um continente, e a Gondwana era a junção da América do Sul com a África, Austrália, Antártida, Índia, a Península Ibérica e o sul da França. Olha aí como o mundo era junto naquela época. Agora faz sentido, né? Porque o Brasil, junto com a África... Bonitinho, né? Depois aconteceu alguma coisa que separou, né? Mas o que aconteceu depois disso, galera, vai ficar para um próximo vídeo. Estamos então começando aqui no canal um novo quadro, contando pra vocês a história da Terra. Esse, no caso, então, galera, foi o início, como tudo começou. É claro que a gente contou de uma forma bem resumida, né? A gente pulou um monte de coisa, passou por vários detalhes. Mas fizemos isso para deixar mais claro e vocês entenderem melhor o passo a passo da evolução do nosso planeta Terra. Ainda naquela época, galera, o nosso planeta estava totalmente diferente do que é hoje. Mesmo com todas essas evoluções, ainda faltam muitas vegetações, muitos animais, o clima alterar, a posição dos continentes e tudo isso nos próximos vídeos dessa série. Vai ter as eras, tem que falar das eras, dos animais, dos dinossauros, tem que vir do Homo sapiens, Neanderthal também, quer ser... Ixi, aí vai ficar já pra terceira parte, vixe, já. Não, vai 3, 4, aí depois vem pro antes de Cristo, Mesozoico, Mesopotâmia, e aí depois Egito, a gente chega na época de hoje, e aí a gente vai fazer... Não, de hoje não, ainda tem século 1, século 2... Então, mas aí quando a gente chegar na época de hoje, aí depois a gente ainda pode fazer tentando prever o futuro pra vocês. Ixi, vai demorar uns vídeos aí, mas quem sabe? O que vocês acharam dessa série? Gostaram? Se achou legal, se achou interessante, se querem mais vídeos como esse, deixa o seu like. Vamos botar uma meta aí de 342 mil likes. A evolução do nosso planeta Terra aí com vocês, desde a criação até depois a sua civilização e tudo mais. E a gente, galera, não falou pra vocês como a Terra surgiu, né? A gente só falou que ela era uma bola de fogo e tudo mais, mas como essa bola de fogo surgiu? A gente já fez um vídeo no canal explicando tudo isso. O vídeo se chama Toda a Nossa História em 10 minutos. A gente meio que conta toda a história da Terra, né? Tudo em 10 minutos de uma forma bem mais rápida. E nesse vídeo a gente conta como o nosso planeta teria sido criado, baseado nas teorias da ciência. Mas é claro que a criação do nosso planeta, né? Como ele foi criado,
baseado, vai da crença de cada um. E esse então, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, vamos contar até 3 para você deixar o seu like. 1, 2, 3, já deixou, tá ligado? Deixou junto com nós. E comente aqui embaixo também se você quer mais vídeos como esse ou se você quer que a série continue. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais e manda uma mensagem lá se você gostou desse vídeo ou quer outra coisa, mande lá pra gente. E também, se tem algum vídeo que você não assistiu aqui do canal, veja aí, demorou? Vamos ficando por aqui, galera. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o que vai sair amanhã. Isso, pessoal. Valeu!